Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar da nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: o que aconteceria se Israel e os Estados Unidos atacassem militarmente o Irã? Bom, a questão digamos, o conflito entre o Irã e os Estados Unidos, a Europa, Israel, enfim, essa questão está ficando cada vez mais presente não só no noticiário, mas na pauta das relações internacionais, né? Ou seja, outros temas já estiveram em foco. Alguns anos atrás era o Iraque, né? Então, enfim, agora é o Irã, mas já de uns anos para cá essa é uma questão muito influente, pelo menos no futuro próximo. Vamos lá. As alternativas colocadas foram: as consequências são imprevisíveis, podendo começar a Terceira Guerra Mundial. B. Seriam fortalecidos os setores mais conservadores do Irã. C. Haveria uma resposta militar massiva do Irã contra Israel. D. O atual sistema político do Irã entraria em colapso. E E. O modelo político do Irã se espalharia pelo Oriente Médio. Bom, os internautas votaram em massa na alternativa seguinte: as consequências são imprevisíveis, podendo começar a Terceira Guerra Mundial. Olha, de fato, tenho que concordar realmente que essa alternativa é a mais adequada, apesar de que as outras não são, digamos, irreais, são reais, algumas delas também, mas a questão de que as consequências são imprevisíveis é bastante importante, justamente porque não se fala muito dessas consequências. Então fala-se sobre a possibilidade do ataque, que é o ataque militar dos Estados Unidos e de Israel está sobre a mesa, mas e as consequências? O que acontece é que um dos motivos para se falar pouco sobre isso é que é difícil falar disso, porque talvez as consequências sejam de fato imprevisíveis, então o assunto acaba sendo evitado, mas é justamente por isso que deve se falar disso. Ou seja, se são imprevisíveis as consequências, então que se saiba disso, né? Por que imprevisíveis? Porque o Irã é um país que... Vamos usar uma comparação com o Iraque, né? Ou a ação militar no Iraque, né, em 2003, dos Estados Unidos, do Reino Unido, né, alguns outros países colaborando. Mas qual é a diferença? O Irã é um país muito maior que o Iraque, tem uma população muito maior, é muito melhor armado mas muito melhor armado que o Iraque, tem uma economia muito mais forte do que o Iraque, tem um apoio internacional muito mais forte que o Iraque, né? A gente vê o Ahmadinejad, o presidente do Irã, veio várias vezes à América do Sul, tem contatos, enfim, em muitos países do mundo. Agora, na época do Iraque, o Saddam Hussein, ele não fazia esse giro pelo mundo. É uma diferença enorme. E as pessoas se lembram do que aconteceu em 2003, que deu muito problema, apesar de ter acontecido aquela ação militar contra o Iraque. Imaginem com o Irã, né? O processo no Iraque não teve aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E imaginem uma ação contra o Irã, muitos problemas. E os problemas são muito maiores. Por quê? Primeiro, claro, a capacidade militar do Irã. Então, as outras opções, haveria uma resposta militar massiva do Irã contra Israel? É verdade também. Sim, haveria. Outra opção, seriam fortalecidos os setores mais conservadores do Irã? Seriam. O atual sistema político do Irã entraria em colapso? Talvez não. E o modelo político do Irã se espalharia pelo Oriente Médio?
Talvez sim. Por quê? Porque o Irã ele tem um modelo político no qual os setores, ou seja, no Oriente Médio, no mundo árabe, até a Primavera Árabe, existiam muitos governos autoritários que tinham um certo apoio dos países chamados ocidentais, né, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, porque continham movimentos islâmicos que os Estados Unidos e a Europa Ocidental tinham medo, né? Medo por razões culturais, históricas, muitas razões de fundo, mas o que se chama de Ocidente ajudava a conter esses movimentos através de governos autoritários. Com a Primavera Árabe, eles começaram a cair, os governos autoritários, e as eleições começam a mostrar os movimentos islâmicos vencendo várias eleições, se bem que não todas. O que acontece? O Irã, desde 1979, né, acabou tendo um governo de orientação islâmica, mas como aconteceu em 79, a Revolução Iraniana, né, 1979, acabou sendo um modelo político diferente da Primavera Árabe, que aconteceu em 2011. Né? Então, ou seja, mais de 30 anos depois, então, o modelo iraniano ele é um modelo de ascensão dos movimentos islâmicos, mas de uma época anterior ao da Primavera Árabe. Então, no Egito e na Tunísia, a gente vê que os movimentos islâmicos ganharam eleições, né? Eleições que podem até ser consideradas democráticas, venceram, mas por ter acontecido em 2011, tem um perfil um pouco diferente do governo do Irã. Então, o que acontece? Suponhamos que Israel e os Estados Unidos têm uma ação militar no Irã contra as instalações nucleares, de pesquisa científica, enfim. Estados Unidos e Israel faziam um ataque militar. Os movimentos muçulmanos que estão reprimidos em vários países, ainda com governos autoritários no mundo árabe, podem realmente, no caso do ataque ao Irã, exercer uma pressão tão grande que derrubem esses governos autoritários. E numa situação de guerra, por que as consequências são imprevisíveis? Por que venceu essa alternativa entre nossos internautas, inclusive? Por que são imprevisíveis? Porque quando a ascensão dos movimentos islâmicos se dá, como aconteceu na Primavera Árabe, é um processo mais, digamos, com resultados mais pode-se dizer democráticos. Os mesmos movimentos islâmicos, eles vencem as eleições, né? Um governo negociado, né? Um pouco, tem revolta, sim, mas não é uma situação de guerra. Agora, numa situação de guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que pode ser uma guerra muito, digamos, muito violenta, porque o Irã tem um poder de fogo relativamente grande, e é um país relativamente grande. Os movimentos islâmicos nos países com governos autoritários, inclusive muitas vezes bancados, né, pelos países ocidentais, esses governos, essa ascensão, podem derrubar esses governos autoritários e não acontecer como no Egito ou na Tunísia, onde houve eleições. Pode acontecer como houve, por exemplo, em 79, na Revolução Iraniana, ou um outro tipo de mudança de regime imprevisível. Esse é o X da questão. Um ataque militar de Israel e dos Estados Unidos ao Irã tornaria as mudanças de regime no Oriente Médio imprevisíveis. E daí para uma terceira guerra mundial realmente não tem tanta... Não é realmente impossível. Pode acontecer sim. Bom, na semana que vem a gente tem a nossa próxima enquete, cuja pergunta é: em termos socioeconômicos, a classificação mais adequada para os países é A. Países ricos e países pobres? B. Países de primeiro, segundo e terceiro mundo? C. Países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos? D. Países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos? Ou E.
países ricos, médios e pobres. Ou seja, como os países devem ser classificados. Bom, então é isso. E lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições do mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!